Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, minha gente linda. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos para o Evangelho de João. Já falei com vocês que é o meu preferido, né? Dá licença aqui um pouquinho. Deixa eu só fechar aqui. Isso. É o meu evangelista preferido. Filosófico, um pouco difícil de entender, mas ele é mais, como que eu vou falar, espiritual. Os outros são muito terra a terra, né? Então, nós hoje vamos para o capítulo 9, é grandinha essa, tá? Do versículo 1 até o versículo 41. Então, tem alguns versículos muito repetitivos e eu vou só ler, não vou ficar comentando não, porque é uma polêmica. Essa passagem, para mim, é a que mais os escribas discutem com Jesus. É sim, desculpa a expressão, ridícula. Vocês vão ver, tá? Jesus havia tido uma discussão acirrada com os doutores da lei sobre aquela questão de seguir Abraão. E Jesus acaba colocando para eles que Abraão foi um homicida, né? Fazia guerra, mandava matar, queimar as cidades. Era aquele patriarca guerreiro mesmo, amando de Javé. Então, Jesus acaba sendo quase que apedrejado, eles pegarem pedras para atirar, e Jesus passa pelo meio deles sem ser visto por eles e some. Ou seja, Jesus desmaterializou e eles nem perceberam. E a nossa passagem de hoje começa lá em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, depois de Jesus ter desviado daqueles escribas e fariseus que chegaram a pegar nas pedras para atirar nele. E passando, gente, nem dei o título, né? Cura de um cego de nascença. Vocês já pararam para pensar o que é um cego de nascença? Uma criatura que nasce cego, vive a vida inteira cego e depois vai viver a vida inteira e morrer cego, sem nunca ver nada. E aqui eu me lembro da história de um grande cientista que ele nasceu cego. E quando menino, ele era muito curioso e ele vivia pedindo para as pessoas falarem o que tem ali do lado direito, o que tem do lado esquerdo. Ali é a floresta, ali é uma horta, ali é um jardim. E em cima, o que tem em cima? Tem o céu, tem as estrelas e tem a lua. Esse menino se interessou pela lua e vivia reclamando: eu queria tanto ver a lua, eu quero ver a lua, eu quero ver a lua. E ele cresceu, e ele foi estudar, e ele foi para a faculdade, adquiriu muitos livros em braille. Para quê? Para estudar a lua. Ele foi o maior estudioso da lua que pode existir. Mas, lá na velhice, no final, ele deixou inclusive grandes ensinamentos sobre a lua. Lá na velhice, quando, no final, que ele já ia desencarnar, ele falou: e eu vou morrer sem ver a lua. Isso é um cego de nascença. É muito triste. A pessoa, ela pode apalpar, cheirar, ouvir, né? Ela pode usar 4 sentidos, mas esse 5º sentido ela não usa, que é ver. Era o maior sonho dele, ver a lua, como um grande estudioso que foi. Então, só explicando para a gente também não passar pelo título sem raciocinar. O que é um cego de nascença? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Passando como? No meio das ruas de Jerusalém, depois dele ter escapado das pedradas dos escribas e fariseus. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, gente, Rabi é mestre, tá? Mas até mesmo Maria Madalena chamava ele de mestrezinho, Rabone. E os
seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? É porque no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, Javé diz: eu castigarei até a sua quarta, quinta geração, se tiveres outro Deus que não seja eu. Então tinha esse negócio de, como ele falou que iria castigar, podia ser que alguém nascesse respondendo pelos erros. Naquela época falava pecado. Alguém respondesse pelo pecado do seu antecessor. Por isso que eles estão perguntando: foi esse cego de nascença que pecou ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando Jesus fala assim, fica parecendo tão frio, tão indiferente, né? Uma pessoa nascer cega para poder Jesus curar e mostrar as obras de Deus, é muito esquisito isso, mas é a verdade. São várias passagens que Jesus fala: a morte de Lázaro, o caso da filha da viúva de Naim, o caso da menina, tudo é para glorificar a Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E ele vai completar, eu vou explicar nesse versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, como Jesus diz que vai vir um tempo que vem a escuridão, é quando ele não estiver mais junto com a gente, aqui, encarnado. Enquanto ele está aqui, tudo é luz. Você imagina a presença de Jesus no nosso meio, lá naquela época, né? Por isso que ele fala que enquanto eu estou aqui enviado pelo Pai, é dia, sempre claro, porque é luz. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Jesus, então, manipulou, já expliquei isso de uma outra vez, ele manipulou a terra junto com a saliva dele, fez tipo uma pomada, evidentemente que no ele manipular e pela vontade mental dele, ele inseriu ali, ele colocou naquele lodo que ele fez, aquela tipo pomada que ele fez, ele colocou componentes para poder curar aquele cego. E mais a vontade energética dele, de Jesus. Ele então passa nos 2 olhos do cego, lameou mesmo, de barro, de lodo, os olhos do cego. E aí ele diz ao cego: vai, lava-te no tanque de Siloé. Em Jerusalém tinha um tanque com muitas águas e era visitado por pessoas que queriam se curar. Então vivia cheio de gente pulando ali dentro, se banhando. E aqui mesmo no Novo Testamento diz que de vez em quando um anjo descia do céu para curar aquelas pessoas que estavam ali aflitas, buscando uma melhoria para os seus males. Siloé significa o enviado, enviado do alto para a cura. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Tem gente que entende esse versículo aqui errado, dizendo que quem curou os olhos do cego foi as águas de Siloé, mas não é. Jesus manda ele lavar para tirar aquele lodo, que ele ficou com o rosto cheio daquela pomada que Jesus havia feito com o lodo, né? E ele, quando volta de lá, ele consegue abrir os olhos, porque não tinha o lodo mais, e ele volta vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam:
Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Não é esse aí? Assim, a dúvida das pessoas que é esquisita, né? Mas as pessoas passam para lá e passam para cá e nem prestam atenção num cego de nascença, né? Tinham dúvida, não era ele que enxergava? Como é que ele agora está enxergando? Ele vivia sentado e pedindo esmola, porque era muito difícil naquela época um cego trabalhar. Hoje tem até, né? Relógio, máquinas, computadores, vários artefatos em braille que o cego pode trabalhar, mas naquela época não, ia mendigar. Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. E ele dizia para as pessoas, sou eu, gente, eu era cego mesmo. Diziam-lhes, pois, como se te abriram os olhos? Ficaram curiosos. Como que esse homem é cego de nascença e agora ele passa a enxergar de uma hora para outra? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Simples, gente. O lodo que ele colocou nos meus olhos fez eu enxergar. Eu só precisava lavar para tirar aquele lodo. Eu fui lá, lavei e vi. Pronto. Aqui era para ter um ponto, acabou a discussão. Vocês acham que acabou? Agora vem a polêmica. Qual que é a polêmica? Era sábado. Jesus não podia curar no sábado, porque ele estava trabalhando no sábado e indo contra as leis de Jeová, que tem que guardar o sábado, não pode trabalhar no sábado. Até o próprio Jeová, né? Criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então ele não podia também trabalhar no sábado. É ridículo isso. Ridículo. O sábado é o último dia, né, da semana e ele descansou. Vê se Deus precisa descansar. Esquisito isso, né? Mas esse é outro assunto, né, gente? Eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele quem? Aquele que te curou. Cadê esse homem? Respondeu, não sei. Porque, na verdade, ele não viu Jesus. Quando Jesus fala com ele, vai ao tanque de Siloé, lava-te, Jesus foi para outros lugares, foi fazer outras coisas. Ele nem viu a fisionomia, ele não conheceu Jesus. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Pegaram o homem pelo braço e foram levar para o fariseu. Olha aí, olha esse homem, o que ele está falando? Que teve um homem que curou, ele era cego de nascença, eles ficaram curiosos, queriam saber. Mas tinha que levar para onde? Para os escribas e fariseus. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Agora, daqui para frente, vocês vão ver que polêmica por causa de curar no sábado. Eu até escrevi aqui, ó, do lado. O mais interessante é que não importa para os anticristo o alívio de um cego ver, mas sim atacar quem o curou. Então, ao invés das pessoas ficarem satisfeitas, meu Deus, esse homem era cego de nascença, vivia sentado, mendigando e agora ele vê. Não. O que importa é atacar quem o curou e também porque quem o curou fez no sábado. O homem voltar a enxergar não tem importância não, isso aí a gente não quer saber não. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo.
vai ter pergunta desse jeito de novo, por isso que essa passagem é grande. Eles eram, assim, ridículos. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Eles começaram a discutir entre si. Porque, na verdade, aqueles escribas e fariseus, aqueles doutores da lei, não faziam nada. Absolutamente nada. Mas será que era só naquela época ou hoje? Deixa para lá. Então, eles não trabalhavam, eles viviam ali implicando com a vida dos outros. Olha só o que eles falam. Como que pode um pecador fazer tais coisas? Pecador por quê? Porque curou no sábado. Então ele é um pecador. Gente, deixa eu dar uma conferidinha se eu liguei esse negócio aqui. Liguei. É porque eu sempre esqueço. Aí fica um pedaço sem gravar, o outro fica gravado. Havia dissensão, eles começaram a discutir. Ele é pecador, ele não é pecador, ele curou no sábado, não pode curar no sábado. Os judeus, porém, não, desculpa, gente, versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Olha a artimanha, armadilha. O que você diz dele? O que esse homem que te abriu os seus olhos é para você? E ele respondeu: ele é um profeta. E aí, aqui, falou que Jesus era um profeta, pronto. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Saíram pela tangente. Você não era cego nada. Ele não te curou nada. E agora visse. Enquanto não chamaram os pais do que agora via. Olha só que falta de serviço. Ele falou: ô meu filho, dá um abraço aqui, você ficou curado. Quantos dedos tem aqui? O que você está vendo aqui? Olha aqui, o que tem ali? Aí o cego ia falar, né? É uma árvore. Agora eles vão dizer: você não era cego nada. Nós vamos perguntar para os seus pais, são as pessoas que mais podem provar se você era cego mesmo. E perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como pode ver agora? Explica pra gente. Se ele era cego mesmo, como é que agora ele está vendo? Gente, vocês já observaram aqui que aqueles escribas e fariseus, eles queriam pegar de qualquer jeito para negar o que Jesus curou o cego. Até mesmo duvidar que ele tinha sido cego. Quem sabe ele estava sentado mendigando, mas ele não era cego nada. Fake news. Quem sabe? Então eles chamam os pais e querem que os pais falem. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Aquele homem já era mais velho. Vai lá e pergunta para ele, que ele vai explicar para vocês como que ele se curou, quem que o curou. Nós não sabemos. Olha o versículo seguinte. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então aqui a gente está vendo que os pais sabiam que foi Jesus que curou o filho. Claro, gente! Vocês imaginam, você tem um filho já adulto, cego de nascença, e de repente ele aparece enxergando, você vai querer saber como é que foi, quem foi.
O cego falou, foi Jesus. Só que eles não falaram, para não serem expulsos da sinagoga. Porque não só o fato de ser expulso, era o escândalo. Por quê? Aquelas pessoas ficavam com a pecha de pecador. Então eles falaram, não sabemos que ele é nosso filho, que ele era cego de nascença. Agora, como que ele se curou e quem o curou, nós não sabemos. Incrível, né, gente? Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Eu achei aqui um pouco de maldade dos pais, né? Pergunta para ele, ou seja, joga a responsabilidade para cima dele. Se tiver que expulsar, expulsa ele, mas não nós. Eu entendi assim. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Vem cá, meu filho, ajoelhe aí e dá glória a Deus, porque esse homem que você está falando aí dele, ele é pecador. Ele te curou no sábado. Ele não podia fazer isso no sábado, então ele é pecador. Respondeu ele. Gente, aqui, nesses 3 ou 4 versículos, esse cego vai dar uma lição dos escribas, presta atenção. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Gente, ele é pecador? Não sei, vocês estão dizendo que ele é pecador. Eu só sei que eu era cego de nascença e agora eu vejo. Querendo dizer para eles o que importa é que eu estou enxergando, gente. Larga essa polêmica de sábado para lá. O que importa é que eu estou enxergando. Vamos lembrar do cientista. O que importa é que eu estou vendo a lua. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Que é isso? Fazer pegadinha. Perguntar um monte de vezes que às vezes a pessoa cai em contradição, entendeu? Como que ele te abriu os olhos? De novo. Respondeu-lhes, já vô-lo disse e não ouvistes. Ei, vocês estão surdos? Eu não já falei como que foi? Para que o quereis tornar a ouvir? Por que vocês querem ouvir outra vez? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Eu adorei isso aqui. Esse cego, eu escrevi aqui no lado, ótima. Ele deu uma pá neles, né? Quem sabe vocês estão querendo ser discípulo dele? Quem sabe vocês estão querendo seguir ele? Por isso é que vocês insistem tanto em saber o que foi que ele fez. Como que ele me curou? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Eita, Moisés! Eita, Moisés, que até hoje é gritado, esbravejado nessas igrejas. Moisés, Moisés, Moisés. Jesus veio não para derrubar Moisés, mas para consertar muita coisa errada. Porque Moisés, ele foi um vassalo. Moisés foi um comandado de Javé. A vida de Moisés também não foi fácil não, viu gente? Não foi fácil. Quantas vezes Moisés deve ter tido alguma dúvida dentro dele se ele deveria matar mesmo naquelas guerras, né? Javé mandava ele mandar os soldados lá para matar. Então, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sejas tu.
e ainda condenando o cego. Porque eu, se fosse cego de nascença e houvesse alguém que me curasse, eu ia servir aquela pessoa naquilo que ela precisasse de mim. Segui-la, ouvir as orientações dela e ajudá-la também nos seus feitos, porque os discípulos de Jesus ajudavam Jesus. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Somos discípulos de Moisés. A gente sabe quem é Moisés, mas esse aí a gente não sabe quem ele é. Olha isso. Interessa saber quem é. O que interessa é que o homem ficou curado. O homem, a carraspana que o homem vai dar neles. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Olha que maravilha. Vocês nem sabem quem é esse homem vem e abre meus olhos? Isso é que importa. É o que nós estamos falando desde o princípio aqui da passagem. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, esse que você está dizendo que te curou é pecador. Deus não ouve ele, não. Eles estão querendo aqui mostrar para o cego que aquele feito não era de Deus. Porque aquele homem chamado Jesus era um pecador. Estava curando no sábado. Olha que coisa mais sem importância, gente, que loucura. Eu morei numa cidadezinha aqui em Minas Gerais. Aliás, fui praticamente criada lá, porque eu não fiquei morando na minha cidade onde eu nasci, não, que é Visconde do Rio Branco. Eu mudei para essa cidade perto, chamada Ubá. E lá tinha uma farmácia que todo mundo gostava muito. Era uma farmácia muito limpinha, muito organizada, sabe? Daquelas mesmo que tinha tudo que você precisava e o pessoal era muito gentil, muito educado para atender a gente. Mas no sábado, nem se tivesse alguém morrendo, eles abriam a tal da farmácia. Você imagina uma farmácia fechada no sábado. Então você não pode precisar de um remédio no sábado. Isso era, assim, todo mundo comentava, que lacrava as portas que você não via a cara de ninguém. Eu já fiz essa pergunta aqui e vou fazer essa pergunta de novo. Será que essas pessoas também ficam sem comer? Porque alguém tem que cozinhar, né, gente? Será que alguém vai varrer uma casa, lavar uma roupa, trocar uma roupinha, uma fralda de um neném? Isso também não é trabalhar, não? Encher a talha que está vazia, não tem água para beber, alguém vai fazer. Olha que coisa mais estranha. Será que nesse dia não pode nem varrer a casa que está suja? Muito estranho isso. Mas, deixa eu calar minha boca, né? Foi Javé que mandou, né? Então, desde o princípio do mundo, olha o cego. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Ele está querendo dizer para eles, se esse homem que me curou não está com Deus, como que pode? Nunca houve um caso de um cego de nascença ser curado. Será que não é mesmo de Deus esse feito? Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Como que ele ia curar a minha cegueira? Gente, uma cegueira de nascença, eu não sei explicar com termos médicos, mas dá a entender, quem aí, né, entende, pode me corrigir, mas dá para entender que aquilo tudo que movimenta os nossos olhos para enxergar estava tudo morto. A córnea, o mecanismo, né, de fazer ver
Estava tudo morto. Aquele homem já nasceu sem esses mecanismos. Por isso é que ele está dizendo: se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Ora, ele é de Deus, sim. Ele fez uma coisa impossível. Naquela época era impossível. Hoje tem toda uma tecnologia, todo um progresso. Mesmo assim, temos cegos, tá? Aliás, eu vou tirar aqui esse momento para fazer um elogio a uma associação que tem aqui na minha cidade, que é Juiz de Fora, chama Associação dos Cegos, antiga em Juiz de Fora, fundada por um espírita. Essa associação lançou um programa há muito tempo, eu deveria até ter visto a data para dizer para vocês. O slogan dela é o seguinte: em Juiz de Fora, cego não pede esmola. E não pede mesmo. Você não vê um cego na rua pedindo esmola. A associação vem, dá aulas, ensina braille, ensina aquela pessoa como andar pela rua, dá a ela bengala própria, ensina ela. E Juiz de Fora tem muitas calçadas que são marcadas por aquelas cerâmicas que tem um alto relevo, para que o cego possa movimentar-se. É aqui, e isso aí eu vou dizer para vocês. A cidade pode estar precisando de muita coisa, tem gente que critica muito os políticos, mas essa associação dos cegos é fantástica. Esse cego, então, pobrezinho, dá inclusive ajuda financeira. Cesta básica, roupa, agasalho. E os cegos têm nessa associação um motivo para passar lá horas lá dentro. E às vezes o dia inteiro tendo aulas, fazendo cursos, se autovalorizando. Eles são super educados. Eles, quando vão pedir ajuda para atravessar uma rua, eles nos ensinam como a gente pode ajudá-los, eles sabem todos os pormenores. Então, parabéns à Associação dos Cegos, que Jesus abençoe o trabalho dessa linda associação, com muitas, muitas bênçãos. Continuem. Responderam eles. Responderam o quê? É quando ele fala, né? Desde o princípio do mundo, ninguém abriu os olhos ao cego. Se esse não fosse de Deus, nada poderia ele fazer. Responderam eles, lá vem os escribas, e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? Você nasceu com pecado, nasceu cego, porque você é pecador. E você está querendo ensinar para nós que desde o princípio do mundo ninguém abriu os olhos aos cegos? Cala tua boca. E expulsaram-no. Some daqui. Eles estavam dentro da sinagoga. Esse cego foi expulso. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-lhe, disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor? Ele não conhecia Jesus, tadinho. Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Eles encontraram lá por um acaso, no meio da rua lá, e Jesus então foi lá perguntar para ele. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Sou eu que estou falando com você agora. Ele disse: creio, Senhor,
e o adorou. Você imagina? Aquela pessoa, gente, cego de nascença, encontra com aquele médico que o curou. Jesus é o médico dos médicos. Ele o adorou. Ele deve ter chorado. Ele deve ter ajoelhado aos pés dele. Eu teria beijado os pés de Jesus. Então, disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Profundo isso aqui, tá? Eu vim para o juízo. Os que não veem vão passar a ver. E os que veem ficarão cegos. Jesus estava falando da materialidade, ficar cego, cego de não enxergar? Não. Cego igual os escribas e fariseus. Olha que cegueira! Cegueira. Eles que tinham tudo nas mãos para ver, não queriam ver. Ficaram dando importância a essa questão ridícula do sábado, que não pode fazer nada. Você não pode curar um cego. Tem uma outra passagem que Jesus pergunta: se o vosso boi cair lá no valado no sábado, eu estou misturando os verbos aqui, tá, gente? Se o seu boi caiu lá no valado no sábado, você não vai lá tirá-lo, não? Você deixa ele morrer afogado lá no valado? Valado é tipo um brejo. É muito comum um boi cair em valado. Você não vai tirar ele, não? Eu estou tirando a cegueira de um homem. Não é mais ou menos a mesma coisa, não? Então, o que ele coloca é muito interessante, que tem muita gente que vê e passa a ser cego. Fecha os olhos. Lembra, na última palestra, no último estudo que a gente fez, que a gente falou do Antônio? Tem pessoas que enxergam, mas vão fechando, e não abre seus conhecimentos. Não abre. Fui muito condenada no meio espírita por ler livros que não são espíritas. De psicólogos, de pedagogos, de médiuns que o movimento espírita não aceita. Leio mesmo, eu sou livre pensadora, eu leio o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu sou livre pensadora, eu sou dona da minha vida. É um tal de proibir os outros de fazer as coisas. Ainda é Moisés mandando na vida das pessoas. Então, isso que ele está dizendo é muito profundo. São aqueles que veem, mas são cegos. Existem cegos que passarão a ver. Aquela pessoa que dá aquele clique de repente e transforma a vida dela. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. A partir de hoje eu vou deixar esse vício, essa mazela, essa maledicência, essa promiscuidade, essa violência. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ainda tinha fariseu por ali, eles viviam atrás, né? Aquela vigilância, os detetives tomando conta. E ainda tem, tá? Ainda tem. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? O que você está dizendo aí? Você está querendo dizer que nós, os doutores da lei, somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, olha, isso é fantástico, meu Senhor. Eu escrevi aqui de lado: demais, fantástico, supimpa. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.
Tá vendo que profundidade? Porque tem muita gente que diz que vê, mas não enxerga, não compreende. Vou repetir a frase de Kardec. Não basta ver, não basta crer, tem que, sobretudo, compreender. Ou será que eles queriam que aquele cego dissesse para eles, para Jesus, não me cura não, porque hoje é sábado, faz isso comigo não. Então, olha, vamos ler de novo, gente. Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Se vocês veem, mas ainda continuam cegos com as velhas escrituras, isso é cegueira. Você não poder curar uma pessoa no sábado é cegueira. Você imagina se os médicos todos fossem dessa religião que não pode trabalhar no sábado? Todos. Como nós íamos ficar? Todos os funcionários do hospital não trabalhassem. Se fosse sabatista, não pode trabalhar no sábado. Como que ia ficar? Nossa secretária, nossa servente aqui dentro de casa, não posso trabalhar no sábado, não. Como é que fica? O dentista, que socorre uma pessoa que está desesperada. Eu mesmo já fui no dentista 11h da noite, que tinha que dar um furinho no dente para depois fazer o canal, que eu fiquei desesperada. É uma dor que faz assim, ó, ela pulsa lá dentro, horrível. Imagina, eu liguei para o meu conhecido, né, antigo dentista, ele falou, vem aqui agora. E se ele for, e se ele dissesse, não posso não, porque hoje é sábado. Olha que coisa doida, gente. Então, o que é que Jesus está dizendo para eles? Se vocês não fossem cegos para enxergar aquilo que está diante dos vossos olhos. Eu curei um cego de nascença. O próprio cego está dizendo para vocês que desde o princípio do mundo, ninguém curou um cego. Então, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Se vocês agora estão dizendo que vocês sabem de tudo, mas ainda continuam com essa ignorância, o vosso pecado permanece. Gente, eu amo essa passagem, porque ela é meio enjoada de escutar, porque ela é muito repetitiva, mas ela mostra o quanto estavam equivocados aqueles escribas e fariseus. Que doideira! Tudo isso para ficar contra Jesus e não a favor de um cego de nascença voltar a enxergar. Vamos ao nosso presente? Vocês ficam curiosos? Eu fico doida para chegar essa hora. Olha que mulher maluca que eu sou. Uma peça bem rústica. Isso é um vidro de maionese, gente. Olha. E isso aqui é aquele palitinho de madeira de mexer o café. Ele é torto, tá vendo? Então, eu desencontrei um com o outro e depois eu envelheci com betume. É uma técnica muito interessante. Isso são as contas que eu ganho por aí. Ganho muitas. Aqui tá redondo, porque em cima da tampa a gente faz, ó, essa aqui é a tampa do vidro de maionese. A gente faz esse trabalho com meia bola de isopor. E isso em alto relevo, pedacinho de rendinha, pedacinho de cianinha, que a gente coloca, pinta e depois passa o betume. Tá aí, então, esse vidro, ou para cozinha, ou para algum lugar, ou só mesmo para enfeite. Tá aí, quem se interessar, pode ligar para mim e vir pegar, tá? Um vidrinho de maionese. Vamos, quer dizer,
era de maionese, né? Lembrando que eu higienizo tudo, tá, gente? Vamos à nossa frase? Misericórdia quero e não sacrifício. Sacrifica não. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar gente sã, não, gente. Eu vim chamar os pecadores, aqueles que já estão com a consciência pesada e querendo se arrepender do que faz. Aqueles, principalmente os que judiam dos inocentes. Estou pedindo misericórdia. Que Jesus nos abençoe e um grande beijo no seu coração.